Me lembro perfeitamente da minha primeira narração, foi o dia mais difícil da minha vida. Eu já tinha alguns anos, né, de jornalismo esportivo, já mais diferente, né? Era repórter de campo, depois passei para apresentação, produção. Acho que é meio que o caminho que todo mundo cumpre, né? Mas a narração não estava nos planos, até porque nenhuma mulher havia narrado antes. Então era uma coisa que eu nem pensava, né? Todo mundo fala, ah, quando foi que você pensou? Não, não pensei. É como você imaginar, eu quero ser astronauta de formigueiro. Não existe astronauta de formigueiro. Então como é que você vai querer ser uma coisa que não existe, né? Então isso estava fora da mesa. E foi em 1997, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, houve um concurso na TV Bandeirantes, na época. O Mauro Betting, que tinha trabalhado comigo na Rádio Gazeta, me ligou e falou, ó, tá rolando um concurso assim e tal, você não quer participar? Eu falei, não, imagina, eu tô cheio de trabalho, eu estava na produtora do Osmar Santos na época. Eu falei, não tenho a menor condição de fazer isso e tal. Eu falei, então, mas vai rolar uma grana boa. Aí eu parei, porque eu falei, nossa, eu estava comprando meu primeiro carro e eu precisava pagar, acho que tinha 5 prestações para terminar de pagar. E quando eu vi o valor, eu falei, putz, dá exatamente para eu quitar o carro. Ah, eu vou ter que ir. E aí fui. Perdi um monte de trabalho e fui. Porque alguns não aceitaram, né? Disseram, não, se você for, a gente te manda embora. E eu assumi o risco e fui. E era um jogo do torneio da primavera, era um torneio entre equipes do Rio de Janeiro e de São Paulo, de futebol feminino, que a Bandeirantes abraçou, decidiu, enfim, transmitir. E eu fui, lembrando que naquela época não existia smartphone, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, como é que a gente se informava? Pegava o jornal na banca de manhã, lia, enfim. Só que quem é que noticiava futebol feminino naquela época? Ninguém. Se hoje já não sai, imagina naquela época. Então, eu fui totalmente no escuro, e quando eu vi o tamanho do negócio, eu fiquei muito assustada, porque tinha um carro de transmissão do lado de fora, foi em loco, tinha um monte de repórteres dentro da cabine para me entrevistar, querendo saber o que... O Roberto Rivelino era o meu comentarista, e querendo saber como é que ele estava achando de ter uma mulher narrando, aquela coisa toda. E olha, aquele caminho, no momento em que eu embiquei ali no AMB e cheguei até a cabine de transmissão, eu acho que foi a caminhada mais longa de toda a minha vida. Luciana, a Carol falou aí no começo, né, sobre o quanto que a gente está feliz em ter você aqui. Você também falou sobre esse ato que teve entre a sua primeira narração lá em 97, depois você ter voltado narrando na ESPN e tal. Só que durante esse período, além de termos mais narradoras mulheres, né? Tem você, tem a Natália, tem a Renata, também temos comentaristas. E hoje, antes de fazer a entrevista, eu ouvi um trecho de uma entrevista sua para outro canal no YouTube. Me desculpe, o pessoal do canal não lembra agora o nome. E você falou sobre movimentos de basquete, movimentos de futebol dessa entrevista, né? E falou super bem e mostrou ali, tá inteirado, porque às vezes a gente tem a impressão que o narrador tá ali só para falar o fato, mas que talvez não entenda tanto do esporte como os comentaristas. E você mostrou ter conhecimento. Você pensa em algum momento migrar, né, para a área dos comentários, até pensando nessa questão que você falou na resposta para a Carol, que às vezes colocar mulher para narrar é só uma ação de marketing, uma coisa passageira, eu não sei o que pode ser amanhã. Você pensa em tornar uma comentarista de basquete, ou de futebol, ou de outro esporte? Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso, agora que você falou, está fazendo um sentido aqui. Mas eu não sei, eu acho que são características muito distintas, né? A gente vê, por exemplo, pelo menos tudo pode mudar, mas eu nunca vi um narrador virar comentarista. Eu vi, assim, repórteres, ex-atletas, né? Mas narrador não. Eu acho que tem uma especificidade aí
que o narrador... o que tem acontecido de muito engraçado é que nessas transmissões, como está todo mundo trabalhando de casa, às vezes a gente cai no meio da transmissão. Então, às vezes tem alguém em stand-by e às vezes não tem. Então, o que acontece? O comentarista é obrigado a narrar, ou pelo menos passar as informações mínimas do que está acontecendo, até a gente sair, voltar, logar de novo, aquela confusão. E eu, na minha cabeça, imaginava, ele sabe muito mais que eu, porque ele é comentarista. Ele vai muito mais profundamente nas questões, né? Eu estou mais preocupada com quem é quem, posição no campo, por onde esse cara atua ou aquela jogadora atua, para eu não me perder, é um timing, tem gente no meu ouvido, né? Falando, ó, deixa, precisa chamar não sei o quê, chama comercial, chama não sei o que lá. É tudo uma dinâmica diferente de quem está ali só para não, né? Difícil a beça também, para analisar e avaliar o jogo. E qual não foi a minha surpresa? Que muitos deles assim ficaram com muito medo. Porque, de fato, a narração é uma forma de exposição, né? Eu tinha vergonha no começo. Mas, gente, minha voz é muito ruim. Como é ruim me ouvir. Até hoje eu não me ouço. Eu sei lá, eu acho que muita gente tem essa dificuldade. Então, assim, eu acho que são coisas tão distintas, eu ainda não pensei, mas agora que você colocou essa questão, Vinícius, eu vou deixar essa porta aberta, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Luciana, você foi a primeira narradora aí. Eu gostaria de saber se você tem dimensão da sua importância para a história e para a sequência de novas profissionais do ramo. E aí, uma outra questão que eu já queria emendar é que você também falou dos mais de 20 anos que separou a sua primeira narração e a sua volta. E agora nós estamos nesse boom de valorizar, de ver mulheres sendo contratadas, Sport TV contratando, o Globo contratando, né? O Grupo Globo contratando, a importância que tem tudo isso. Mas eu queria que você falasse, assim, passou 20 anos e nós estamos falando de novo de um começo, né? Parece que está startando agora. O que a gente precisa fazer para acelerar o processo e que a gente atinja o próximo degrau de maneira mais rápida, né? Porque parece que a gente está começando duas vezes. Você foi a primeira em 97 e a primeira em 2018. Olha que loucura. É por isso que, às vezes, quando eu não solto fogos de alegria, as pessoas me olham com desconfiança, e eu entendo que seja uma desconfiança, mas é que a prudência de 28 anos de profissão não me permite sair por aí soltando fogos, porque eu sei que não é assim que as coisas funcionam, sabe? E eu acho que existe um caminho que nós também precisamos cumprir. Não é assim, só porque eu sou mulher e pronto, eu vou lá narrar. Existe um caminho de aprendizado que os caras também passam, todos passaram, para chegar onde chegaram. E nos jogar nessa fogueira de forma displicente é perigoso. É muito perigoso. Porque nós não temos a bagagem que eles têm. Isso é um fato. Eu fiz uma conta muito interessante. Um homem narra, em média, vamos supor, isso não é uma verdade, porque hoje em dia, em canais fechados, o cara narra 5, 6 jogos por semana. Mas eu fiz uma conta de 2 jogos por semana. Em 20 anos, ele terá narrado em torno de 2.000 jogos. Eu não tenho 300. Então, é óbvio que esse cara está mais preparado que eu. E eu preciso entender isso. E na narração, em narração, são tantas coisas que podem acontecer durante uma transmissão que nada te prepara para o jogo seguinte, a não ser a experiência mesmo, né? A experiência de viver, de passar pelos perrengues, de conhecer meio que todas as áreas até chegar à narração. Então, eu puxei cabo em rádio, puxei fio, levei choque, já fiz transmissão que a gente achava que estava no ar e não estava, terminou o jogo, gente, não foi nada para o ar. Já aconteceu de um tudo. E, claro que numa época diferente. Eu acho assim, a gente, nesses 3 anos, foram muitas conversas, inclusive com a direção dos canais, né, do Grupo Disney, e eles sempre foram muito abertos a me ouvir. Isso é o que me deixa mais feliz do que me dar um jogo
Mega Blaster é conseguir me ouvir e entender que essa minha experiência não dá para ser jogada fora, no lixo, entende? Então, eles, nas nossas conversas, sempre foi assim, olha, lembrem-se, eu estou começando agora, tudo de novo. Isso é que nem treino muscular. Não adianta o cara ter jogado muito bem há 20 anos atrás. Ele precisa estar treinando, ele precisa ter ritmo. Então, tudo bem que eu narrei há 20 anos atrás, mas se você me colocar no ar sem nenhum preparo, só porque você quer que eu narre, eu posso fazer alguns jogos bonitinhos, mas e depois? O que vai ser? Eu não tenho alicerce. Então, essa condição que eu considero perigosa. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre conversou assim, olha, tá bom, Luciana, então o que você precisa? Olha, eu preciso de oportunidade e um pouco de paciência e preciso, sim, de um espaço de estudo que é mais demorado do que para um cara. Então, o cara que está na ativa, por assim dizer, narrando, o cara vai fazer, sei lá, um jogo da Europa League. Ele está todo santo dia acompanhando aquilo ali. E eu, nos últimos 20 anos, eu não pude acompanhar a Europa League, porque eu estava fazendo outro programa, porque eu precisava ganhar dinheiro para sobreviver e não tinha tempo para fazer isso. Então, é um recomeço mesmo, é estaca zero. Hoje, com essas conversas entre nós e eles, no sentido de a gente até poderia te colocar no melhor jogo da face da Terra, mas assim, é a hora. Então a gente tem essa prudência de, olha, não, vamos deixar pegar mais ritmo, olha, agora eu estou me sentindo bem. Será que não dá para você fazer ciclismo? Uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu fui estudar, conversar com outros narradores, eu me sinto segura, eu posso fazer isso. E além disso, a gente tem trabalho, né, com fonoaudióloga, com um monte de coisa. Então, eu acho esse um cuidado mínimo para a gente crescer como os caras cresceram. Né? Eu nunca vi, dos caras que deram certo, nunca vi o cara precisar procurar outro emprego, nunca vi o cara precisar mudar de profissão, coisas que aconteceram comigo só exclusivamente porque eu era mulher, entende? Então, eu acredito sim nesse crescimento, eu acho que esse crescimento que está acontecendo, esse boom que acontece desde 2018, ele é irreversível, muito mais em função do movimento feminista do que de qualquer outra coisa. Eu não sei se eu respondi, né? Porque às vezes eu acabo me perdendo. Acho que você falou uma coisa primeiro que eu passei reto, você me corrige. Não, só ficou faltando se você sabe a importância que você tem para essa nova geração que está vindo, mas a segunda você respondeu. Eu acho que não, eu acho que não, assim mesmo. O que às vezes me dá uma noção é que, por exemplo, durante a Copa do Mundo Feminina eu vi muita gente entrevistando, né? A Cici, a Cátia Silene, eu não sei, mas assim, a Cici, a Roseli e tal, não sei o quê. E nesse dia, em 1997, quando eu entrei sem saber o que ia acontecer, as duas estavam em campo. E quando eu vi elas dentro do campo, eu pirei master, porque eu falei, gente de Deus, o que é aquela camisa 10? E era assim, o que é aquela camisa 10? Não era quem é a Cici, ninguém sabia. Então, assim, durante esses últimos 3 anos, eu tenho visto umas coisas e eu penso, caraca, eu estava lá. Então, acho que isso me liga um pouco a essa importância, talvez. Ô, Luciana, eu queria pegar a carona aí num trechinho dessa sua resposta para o Samu. Você acha que o mercado para mulher na narração, ele se abriu, né, nos veículos porque eles acreditam nessa mudança ou é mais para que eles não fiquem para trás com todo esse movimento feminista que está existindo? Essa é a pergunta do momento. Essa é a pergunta mais importante a ser respondida nesse momento. Mas depois de muito refletir, eu acho que uma coisa pode complementar a outra. E uma não vai excluir a outra. Então, se eu estou tendo agora uma oportunidade que eu deixei de ter durante 20 anos porque, sei lá, todo mundo quer se sentir legalzão, incluindo a mulher, não tem o menor problema. Eu vou lá, vou fazer o melhor que eu posso e acho que isso vai abrir portas para que eu faça outras coisas, como, por exemplo, o basquete, né? Que a Liga Nacional não precisaria me chamar para fazer o basquete. E chamou. Então, assim, eu acho que uma coisa... sempre vai ter gente dentro da empresa que acredita em A
e gente que acredita em B. No público, vai ter gente que acredita em A e gente que acredita em B. Nesse momento, o que está importando para mim é o que eu acredito. Então, eu acredito realmente que a gente não teve vez para desenvolver essa expertise, que obviamente também é a nossa. E por conta realmente dessa cultura machista, patriarcal, que a gente não pode sair apontando dedos, né? Como se... Eu não gosto dessa coisa muito incisiva, eu procuro me policiar, sabe? Porque eu ouvi uma coisa muito interessante de um filósofo que eu gosto muito, e ele diz o seguinte, apesar dele ser homem, no seu lugar de fala dele, ele diz, olha, não há outro caminho para uma mudança completa e eficiente senão o acolhimento desde muito cedo, ou seja, criem filhos feministas e a gente, de fato, vai conseguir mudar essa rota, sabe? Então, eu acho que é isso. Desculpa, Luciana, eu não sei se você acompanhou o BBB, mas quando você falou de apontar o dedo, eu já pensei na Lumena aqui apontando o dedo lá para já Juliette. Pensou, putz, vou ser cancelado. Ressignificando o que você disse, eu me lembrei dessa cena, desculpa. Mas sabe, porque isso gera, pelo menos, eu posso falar de mim, né? Não posso falar de todo mundo. Mas, assim, em mim, gera uma certa revolta, um certo ódio que me cega de um jeito que eu não consigo aprender nada com aquilo. É claro que a gente se cansa, né? A gente se cansa de ouvir piadinha, de ouvir cada um no seu lugar de fala. Eu entendo tudo isso, entendo quando alguém espana e fica muito brava. Já aconteceu isso comigo, de perder o controle mesmo e responder, porque eu estava muito cansada de ter que ficar explicando. Enfim, mas... Tá, o que realmente vai mudar, né? Se não a conversa, se não um pouco de empatia, não no sentido de passar um pano para o outro, não. É no sentido de falar, não, vem cá, o que você não entendeu? De repente eu posso te ajudar e a gente vai passar a ter um mundo realmente melhor. Eu não gosto dessas frasezinhas, não, mas é basicamente isso. Legal. Luciana, eu queria perguntar sobre outras modalidades, né? Você, antes da entrevista, falou que narrou 8, 9 modalidades. Tem alguma que você não narrou, que você gostaria muito de narrar? Eu pergunto isso até porque uma vez eu entrevistei, por um outro veículo de comunicação, entrevistei o Rômulo Mendonça, que é seu companheiro nos canais Disney, e ele se mostrou muito mais animado com os Jogos Olímpicos do que uma Copa do Mundo. Né? Ele disse, os Jogos Olímpicos a gente tem uma diversidade de modalidades, tal, né? Então eu me sinto mais acolhido, vamos dizer assim, mais feliz em participar dos Jogos Olímpicos. Eu queria saber se você tem alguma outra modalidade aí que você ainda não narrou, gostaria de narrar por gostar desse esporte, e em algum lance, algum jogo, alguma partida de outra modalidade, alguma outra disputa, tirando o futebol, tá? Vamos tirar o futebol da conversa, que você gostaria de ter narrado, um momento marcante, assim, que você falou, nossa, eu queria ter narrado esse momento. Lembrando, não pode ser um momento de futebol, tá? Por favor. Eu queria ter narrado a medalha de ouro do Brasil no vôlei masculino. Eu acho muito incrível. Qual delas? 92, 2004 ou 2016? 92. 92, certo. Nossa, depois eu tive a chance de ir para um Mundial em 2004 na Itália e passar todo o período com eles lá, naquela equipe incrível, né? Mas eu fui só como repórter. Mas então, o vôlei. Então, tem uma modalidade que eu gostaria de narrar, que eu ainda não narrei, mas que eu conheço muito e adoro. É o boxe olímpico. Eu gosto de um jeito fora do normal. Eu fiz como repórter e como comentarista para o Band Esportes, quando o Band Esportes estava no comecinho. Eu acho que nós fizemos umas 1000 lutas de futebol, de boxe olímpico. E eu fiquei tão fascinada que eu fui fazer o curso de árbitros da federação. E eu fiquei louca de um jeito assim. Eu comprei luva, eu comprei sapatilha, eu comecei a treinar boxe, nossa, eu ficava cega, eu queria ir para tudo que era canto, e na época eu estava casada com o Luciano, e o Luciano era enlouquecido por boxe também, e a gente fazia as transmissões, a gente trocava, tanto que as transmissões aconteciam todas as sextas-feiras à noite, então a gente trocava qualquer diversão para ir lá narrar o boxe.
narrar e comentar respectivamente, né? Olha, era muito sensacional. Então, o boxe é uma coisa que eu queria muito, muito, mesmo que fosse profissional, mas eu confesso que eu tenho paixão pelo olímpico porque ele não tem o objetivo de derrubar e de nocautear o adversário. Então, eu acho ele mais técnico, mais refinado. Tanto que os melhores boxeadores que a gente teve na vida foram aqueles que tiveram a escola olímpica, né? Então, nossa, eu piro. Quando eu penso que vai ter na Olimpíada, eu tenho vontade de sair correndo. Enfim, nossa, me traria muita alegria. Sobre Olimpíada e Copa do Mundo, é muito complicado, porque como narradora, eu não fui em nenhuma das duas, mas como repórter e apresentadora, eu fui em ambas. Então, foi os Jogos Olímpicos de Sydney, a Copa do Mundo de 98 da França e os Jogos Olímpicos de Sydney em 2002. Olha, é uma disputa desleal. Desleal. É que assim, eu acho que o olímpico, ele tem aquela coisa ainda mais... Ai, meu Deus, como é que eu vou explicar? Mais inocente, talvez. Mas do amador, do amor pelo esporte, da superação, da garra. Coisas que já não estão mais no vocabulário do futebol, porque já está tão profissionalizado, tão maximizado, que rola tanto dinheiro, que não tem mais este brilho. Mas tem outros. Porque assistir, olha, o jogo Brasil e Holanda, em Marseille, acho que foram semifinais, Brasil e Holanda, semifinais. Quem jogou os pênaltis? Gente, eu estava sentada naquele estádio, meu Deus do céu. Eu chorei do começo ao fim, e tinha um cara, as posições são marcadas, né, para quem não sabe, nos mundiais, em Jogos Olímpicos ou Copa do Mundo, eles costumam colocar em lugares definidos, tipo, América do Sul, vai ficar todo mundo aqui, né, dos jornalistas, não sei o que, vai ficar aqui, e aí dá uma organização. E tinha um cara, um argentino, companheiro lá, e ele falava, Laninha chuera de novo, Laninha não sei o que, era, tipo, ela chora de novo, porque ela chora em tudo que é jogo. E eu chorava mesmo, quando começa o hino nacional, se vê a seleção brasileira em campo, olha, é complicado. Mas também quando tem disputa de medalha, olha, gente, não me peçam para escolher. É muito difícil. Luciana, só antes do Samu fazer a pergunta, eu preciso dizer que agora eu sou mais seu fã ainda, porque você conhece o Velodrome. E o Samu deve saber, esse é o estádio que eu mais queria conhecer na minha vida, é o Velodrome em Marselha. Eu acho esse estádio fantástico. Tanto é que um amigo nosso, o Cadu, quando foi lá, o Cadu fez parte aqui, já não vamos pro jogo, ele trouxe um troféu da Champions para mim, né? Que o Olympique foi campeão em 93, Samu, é isso? Que o São Paulo teve que jogar com o Milan, né? Porque o Olympique ganhou a Champions e não pôde disputar o Mundial. Então, eles vendem a miniatura da Champions lá, e ele trouxe para mim justamente por causa dessa paixão pelo Velodrome. Então, agora eu vou te dizer mais seu fã ainda. É maravilhoso, mas para chegar lá é duro. A gente estava a gente, na época, tinha um acerto, né, de patrocínio com a TAM, e o comandante Rolim, que Deus o tenha, em bom lugar, deixou um avião, um pequeno, um Citation, à disposição, porque o Luciano tinha que estar em 700 lugares ao mesmo tempo, e eu estava junto. E quando tinha um jogo, dependendo de onde era, o comentarista sempre ia com a gente. E ali coincidiu que era meio que sempre o Rivelino, e para quem não conhece, Marseille tem o modo como ela está posicionada, o lugar, tem muitos ventos. Então, quando o comandante começa o procedimento de descida, o negócio começa a fazer isso aqui, ó. São 100 quilômetros de vento de proa. Então, quando você desce, você sente como se alguém estivesse te puxando, ainda mais nessa época de julho e tal. Então, precisa ter estômago, viu? Eu vou para Paris e alugo um carro, é melhor. Vou junto, que eu adoro isso. Ô, Luciana, a gente está falando muito, né, da importância das mulheres narrando, e eu queria saber como que enfrentar as críticas, né? Porque nesse momento de internet, tudo é potencializado, os haters vêm e, tipo, acaba, e parece que a gente só dá importância para isso, a gente não dá importância para o elogio, para as pessoas que vão lá e falam assim, que excelente transmissão, a gente valoriza só as críticas, e valorizando as críticas, a gente dificulta mais ainda o desenvolvimento de tudo que a gente está buscando, da mulher ter mais espaço, da gente
normalizar isso, que a grande realidade é essa, é normalizar, a mulher, o homem, assim, tanto faz, o importante é a qualidade de narração. E aí, junto com essa pergunta, eu queria saber qual que é o seu grande sonho, ou como narradora, ou como jornalista, ou como futura comentarista, como o Vinícius já abriu as portas aí. Então, vamos lá. Eu acho assim que... Deixa eu começar do final. O grande sonho, eu acho que seria narrar mesmo uma disputa de medalha, uma Copa do Mundo in loco, sentar na posição, né? Eu já sentei do lado, mas eu nunca sentei na posição durante um evento desse. Então, eu acho que deve ser o máximo, assim, e acho que eu deveria assim, tomar um cuidado imenso para não sair pulando, né? E levar equipamento junto, porque deve ser um negócio difícil de conter, né? Então, acho que o sonho é esse, assim. E sobre as redes e sobre os haters e essa coisa toda, quando eu comecei a me envolver com o Luciano, que eu estava no início, né, das narrações, e ele me ajudou muito, ele me ensinou coisas incríveis, né? E, assim, algumas, né? Ele falou, olha, quanto menos notarem você, melhor. E hoje eu entendo o que ele queria dizer, né? Porque o que é para a gente notar o jogo? Ninguém fica discutindo se o Luiz Roberto de Múcio é bom, se ele é ruim, se ele... Ninguém discute isso. As pessoas vão discutir o jogo que ele narrou. Né? O Galvão é uma coisa fora da curva, né? Porque tem quem ama, quem odeia, né? Mas, assim, normalmente, a gente não comenta, não fica comentando em cima, prestando atenção com lupa em quem está narrando. E o Luciano falou, você como mulher, isso vai ser muito pior, porque as pessoas não vão prestar atenção no jogo. Vai ter gente que vai vir assistir só para procurar erro. Então, eu acho que a pergunta que cabe a cada um, e graças a Deus a gente recebe muita bobagem, mas recebe, sim, mensagens bem legais, de gente que está todo final de semana no seu jogo, por exemplo, sabe? Tipo, no meu jogo. Então, o cara está ali para me ouvir, meio que independente do que eu estou narrando, sabe? Isso é que dá força para continuar. Então, eu acho assim, que a maior questão agora é todo mundo que está assistindo se perguntar, né? Por que eu estou aqui? Eu vim aqui para odiar alguém ou eu vim aqui para ver o jogo do meu time? Porque não existe nenhum erro grosseiro de nenhuma narradora que a gente possa pegar nesses 3 anos e dizer, nossa, foi a gafe da década. Não tem. Mas tem aquelas coisas, ai, mulher narrando não dá, é tudo meio, sabe? Ai, mulher é ruim. Não é ruim, é que você só não está acostumado, entendeu? Se a gente abrir um pouquinho a mente e prestar atenção no que de fato importa, né? O que importa? É o jogo, né? Então, acho que a hora que sair um pouco do holofote, é possível que isso caia nesse lugar que é o meu sonho também, esse lugar de normalidade, onde ninguém fique focado em, olha lá, agora ela falou que escanteio, porque é isso que acontece hoje. Então, eu espero que isso passe. E só depende mesmo de uma conscientização em grupo. Ela é social. Não dá só para eu pensar assim. É preciso que todo mundo... Tipo, você está no Big Brother? Beleza, você foi no Big Brother para chamar a atenção para si. Ok, eu entendo. Já, no nosso caso, é a nossa profissão. Eu não fico olhando o gari passar, agora pegou o lixo, sei lá onde é que ele vai botar esse lixo, hein? Safado, hein? Não sabe nada. É uma coisa meio... Não faz sentido, assim, para mim. Mas é o que as pessoas fazem. Luciana, para encerrar esse bate-papo maravilhoso, o que você pode falar para as meninas que estão começando? Quando você começou, você não tinha em quem se inspirar. Quando eu comecei, não faz tanto tempo assim, eu também tinha pouquíssimas pessoas para me inspirar. E hoje, graças a Deus, essa geração que está vindo vai ter muita mulher para se inspirar. Então, que conselho que você dá para as meninas que querem trabalhar com esporte, que querem narrar, que querem ser comentaristas, que querem fazer reportagem? Enfim, o que elas precisam fazer, o que elas precisam seguir para poder alcançar esse sonho? Nossa,
eu fiz muitos TCCs, né, com as meninas se formando nesses últimos anos. Graças a Deus, eu acho que eu devo ter feito assim uns 200. E foi um motivo de muita alegria, porque estava todo mundo interessado no assunto, né? Eu acho que o que eu posso dizer é assim, eu dentro de mim, eu desisti algumas vezes, porque eu via que, para mim, a conta tinha que ser básica, né? Ah, tá dando para eu pagar a conta narrando? Não. Então, eu não posso fazer isso, eu preciso fazer alguma coisa que me sustente, né? Então, por muitas vezes, eu falei, deixa para lá esse negócio de narração, eu desisti mesmo. E eu acho que o que eu poderia dizer para todas elas é que hoje ninguém precisa desistir. Ninguém precisa desistir. É possível para qualquer uma que queira, que tenha vontade, que possa se dedicar, que tem paixão. Sim, vai ter problema, mas o que é que não dá problema nessa vida, né? Tudo dá trabalho, tudo é difícil. Às vezes eu acho que elas podem olhar e achar tudo muito brilhante, né? Aquele momento em que sai um gol, em que a gente está aí às vésperas da final da UEFA feminina também, né? Aquele ponto ápice, mas para chegar nesse ápice é preciso percorrer um caminho, né? Então, para nós que somos narradores, também é a mesma coisa. A gente tem que se preparar, tem que estudar, às vezes a gente não está muito afim de assistir jogo, mas vai assistir, porque é um jogo que vai cair no final de semana e eu preciso ver esse time, eu preciso saber de onde vêm os jogadores, em que posição eles jogam, qual é o esquema tático desse treinador, o que ele costuma fazer, qual é a característica dele, quem é o adversário, onde joga, quantas vezes se encontraram. Então, assim, é uma pancada de coisas para chegar naquele momento bacana, mas é isso que faz tudo valer a pena. Então, eu acho que eu só diria isso, não dê muito ouvido se não for para te ajudar, se não for para te botar para cima e te dizer que você pode, não ouve, só continua. Muito obrigada mais uma vez por você ter aceito o convite. A gente já disse aqui diversas vezes que estamos felizes. Eu, então, nem preciso dizer, né? Acho que está estampado aqui no meu rosto. É muito bom a gente poder entrevistar um colega de trabalho que dê tanta atenção assim, né? O nosso projeto está começando e você aí já com tantas barreiras, com tantos obstáculos que você já conseguiu passar, uma pessoa tão importante, principalmente para o movimento feminino no esporte. Então, te agradecer muito, Luciana, muito obrigada mesmo, e te desejar muita saúde para que a gente ainda possa te ver narrando aí por muitos e por muitos anos, viu? Eu digo, os homens costumam narrar até os 70 e tantos anos, né? Pelo menos assim, alguns já estão beirando a casa dos 70. Então, eu estou com 45, eu também espero ter essa longevidade. Gente, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo pelo espaço. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Samuca. Obrigada, olha, a íntima, né? Samuca. Carolzinha, aquela bem doida. Não, gente, é sério. Obrigada mesmo pelo espaço. É muito, muito importante mesmo. Valeu. Hoje nós recebemos aqui no Vamos Pro Jogo a Luciana Mariano. Ela é narradora esportiva dos canais Disney. Foi mais uma entrevista da série especial Narradores aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu joinha e mande o link para quem você acha que possa gostar do nosso conteúdo. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Aliás, vai ter Caroline nos anos 80, 90 lá longe, hein? Meu Deus do céu. Caroline. Aliás... sou uma belezinha, né? É de algodão Não. isso aí? Não é de zíper, não. É o quê? Porque não dá pra saber o tecido. É. Pra mim era moletomzinho. Moletinho, né, que o pessoal fala, que é aquele mais fino. 100% poliéster. Porra, Caroline.